Jogos de terror como Outlast, Resident Evil e Alien Isolation são clássicos para aproveitar dias em que você queira jogar um terrorzinho. Mas outros títulos no mercado também cumprem bem essa função. Além de clássicos do gênero, jogos mais recentes como The Quarry, Scorn e The Light 2 são alguns exemplos de experiências que geram tensão e muitos sustos. Isso sem mencionar títulos já consagrados, como Dead Space e Resident Evil 4, que vão ganhar remakes em breve e merecem, mais do que nunca, uma nova jogatina para relembrar as histórias e momentos de terror. Pensando nisso, o canal Meu Lado Gamer separou 8 dos melhores jogos de terror que vão te deixar de cabelos em pé, com seus monstros e cenas bizarras. Confira todos esses jogos no vídeo de hoje. Fala galerinha do bem, tudo bem com os senhores? Brojinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e você está no canal Meu Lado Gamer. E como você aí já sabe, o vídeo de hoje está no clima de terror. Isso mesmo, terror. Sei que muitos aqui, assim como eu, morrem de medo de jogos desse gênero. Porém, o vídeo de hoje vai para aqueles jogadores que adoram jogar um joguinho de terror nas horas vagas. Bom, vamos ver que jogos são esses. Quer desenhar e não sabe por onde começar? Eu tenho a solução para você. Aprenda a fazer desenhos profissionais sem precisar sair do conforto da sua casa. Isso mesmo que você ouviu. Você vai aprender do zero como fazer desenhos incríveis dos seus animes favoritos. Acesse o primeiro link da descrição ou aponte a câmera do seu celular no QR Code que está passando na tela nesse momento. E não perca essa oportunidade que é por tempo limitado. Aproveita e já deixa o seu gostei aqui no vídeo. Muito obrigado de coração. Bora prosseguir. Scorn. Scorn é um game de terror extremo que foi lançado recentemente apenas para a nova geração mais recente do Xbox e também para PC. Todo o design do jogo e das fases são inspirados pela obra do artista Giger, que também foi responsável pela identidade visual de diversos produtos relacionados ao terror, como a série de filmes Alien, originalmente dirigida por Ridley Scott. Mas Scorn vai além disso e coloca o usuário para participar de uma experiência digna de pesadelos em primeira pessoa. O jogador então atua no papel de um protagonista sem nome, que acorda em um mundo devastado e aparentemente dominado por criaturas demoníacas. No game, não é preciso apenas sobreviver, mas também trabalhar para não enlouquecer frente aos desafios. O jogo é muito focado em mecânicas de puzzles e backtracking, e usa sua ambientação como um personagem à parte. Fobia. Fobia é um jogo de terror em primeira pessoa desenvolvido pelo estúdio Pulsatrix, que é brasileiro. A produção nacional se inspira em clássicos do gênero, como Resident Evil 7 e Fatal Frame, colocando o jogador em cenários que vão exigir combates e também solução de quebra-cabeças. O game não foi elogiado pelo público apenas por ser uma produção nacional, mas também por trazer enorme qualidade e boas doses de terror, respeitando vários conceitos do gênero e prestando homenagens a diversos títulos predecessores. A história se passa em um hotel em Santa Catarina, que é constantemente alvo de muitos boatos escabrosos. Cabe ao jogador investigar os relatos do que acontece por lá. Dying Light 2 Stay Human. Dying Light 2 é a continuação do elogiado primeiro game do mesmo nome, produzido pela Titland. O jogo se passa 22 anos após o original, e o mundo está cada vez mais dominado por zumbis. O jogador controla um sobrevivente, Aiden, que usa seus movimentos de parkour para explorar os cenários. A jogabilidade lembra um RPG de ação, com sistemas de progressão baseado em experiência e ponto de habilidade. No game,
O protagonista precisa encontrar alguém capaz de curá-lo, e talvez também ao resto da humanidade. Para isso, ele deverá passar por diversas áreas contaminadas, formar parcerias com aliados e fazer inimizades com outros grupos humanos. É um game de terror dos mais clássicos, com vários zumbis para matar ou evitar. Evil Dead: The Game. Evil Dead é um game inspirado pela saga de filmes de mesmo nome, comandada e estrelada pelo ator Bruce Campbell. O jogo é um multiplayer assimétrico, ou seja, onde um time de jogadores controla sobreviventes, enquanto o outro controla o monstro. A missão é bem simples. Cada lado precisa jogar para vencer, seja isso neutralizando o inimigo ou aniquilando os sobreviventes. O game pega emprestado a fórmula de sucesso do mesmo gênero, mas que já eram conhecidas pelo grande público, como Dead by Daylight. Martha is Dead. Martha is Dead se passa na Itália, no ano de 1944. Este é um jogo em terceira pessoa que aposta no terror psicológico para assustar o jogador. Além disso, ele busca criar tensão utilizando contextos reais, até por conta de inspirações em elementos como a Segunda Guerra Mundial e seus horrores, realmente vividos por muitas pessoas. Dito isso, no game, Martha é o nome de uma vítima, um corpo de uma mulher que é encontrado após afogamento. Sua irmã gêmea, Julia, precisa investigar o que aconteceu e lidar sozinha com o sofrimento acarretado pela perda da irmã de tão forma trágica. The Mortuary Assistant. Nesse jogo, o jogador assume o papel de Rebecca Owens, uma assistente de um necrotério que precisa preparar corpos de pessoas falecidas para seus funerais. Contudo, como se a situação já não fosse cabulosa por si só, coisas sinistras começam a acontecer ao redor. Esse jogo exclusivo de computador ficou famoso após apresentar cenas de terror extremo e realmente assustadoras. A jogabilidade em primeira pessoa ajuda a incrementar a dose de sustos. The Quarry. The Quarry é um jogo de terror inspirado em filmes do tipo slasher, ou seja, aqueles em que existe um assassino que elimina várias vítimas, normalmente utilizando algum tipo de arma de corte, como faca ou machado, e com muito, mas muito sangue. O game foi produzido pelo estúdio Supermassive Games, o mesmo de Until Dawn. No jogo, controlamos vários personagens que passam a noite em um acampamento, quando começam a ser perseguidos por algo misterioso. Dividido em 10 capítulos, o game é narrado como se fosse um filme, com gráficos extremamente realistas. Cabe ao jogador tornar as decisões para manter todos os jovens vivos ao final da noite. Por último, e não menos importante, The Last of Us 2. Bom, The Last of Us é um jogo eletrônico de ação e aventura, desenvolvido pela Naughty Dog e publicado pela Sony. É o segundo jogo da franquia e foi lançado em 19 de junho de 2020, exclusivamente para PlayStation 4, ambientado 5 anos após os eventos do primeiro The Last of Us, de 2013. O jogador assume o papel de duas protagonistas em um Estados Unidos pós-apocalíptico, Ellie, que busca por vingança após um evento traumático, e Abby, uma soldada que se envolve em um conflito entre uma milícia e um culto. O jogo contém elementos de survival horror e é jogado de uma perspectiva de terceira pessoa. Os jogadores podem usar armas de fogo, arcos, armas improvisadas, esquiva e furtividade para se defenderem de seres humanos hostis e criaturas infectadas por uma mutação do fungo Cordyceps. Bom, e antes de encerrar esse vídeo, quero agradecer imensamente todos vocês que assistiram até aqui. E como forma de agradecimento, estarei salvando o nome de quem escrever nos comentários
hashtag Terror à Vida, para colocar no próximo vídeo de terror aqui do canal. E aí, vai encarar? Enfim, muito obrigado de coração. Até o próximo vídeo aqui no canal Meu Lado Gamer. Abraços, valeu! Please like and subscribe to the Twitch channel.